Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eu vou estar fazendo para vocês uma sequência de aulas referente a projetos elétricos residenciais. Então, para fazer um projeto elétrico, primeira coisa, você tem que fazer o desenho da planta baixa. Faz o desenho da planta baixa com as cotas de cada ambiente, né? Faz-se o levantamento das cargas, quantas tomadas, calcula o quantitativo de tomadas. A nossa primeira aula, eu vou mostrar direto no AutoCAD para vocês, como se faz o desenho e a distribuição do circuito. E nas aulas seguintes, a gente entra no detalhe do cálculo, como é que a gente faz o cálculo de tomada, como a gente faz o cálculo de iluminação, né? Então, essa aula específica, eu vou mostrar a planta baixa, como se faz o desenhozinho da planta baixa e mostrar para vocês uma distribuição em um circuitinho básico. Como é que eu faço a distribuição? Lembrando que cada eletroduto nós vamos transportar no máximo 3 circuitos agrupados, né? Então, vamos para essa aula, que é uma aula que é no AutoCAD. Vocês vão ver lá a planta vazia e depois vocês vão ver a planta com todo o circuito desenhado e o que deve conter um projeto elétrico residencial. Então, veja essa aula com bastante atenção e teremos várias aulas dando sequência a essa aula. Pessoal, nós estamos agora com uma sequência de aulas, né, sobre dicas de projeto elétrico residencial. O primeiro passo para um projeto elétrico residencial é você fazer o desenho da planta baixa. Você que é eletricista, você que é técnico, você pode fazer o desenho dessa planta baixa na mão, num papelzinho, né, e começar a distribuir as tomadas. Então, o primeiro passo para desenvolvimento de um projeto elétrico, vocês podem ver aqui, eu tenho uma planta, é uma planta bem pequenininha, para vocês terem um entendimento. Essa planta representa uma pequena casa, onde a gente vai fazer algumas dicas, vai dar algumas dicas para vocês, né, sobre como desenvolver o projeto elétrico. Primeiro passo, então, é fazer o desenho da planta baixa. E, na sequência, nós vamos calcular quantas tomadas serão necessárias. Para isso, eu preciso de colocar aqui as dimensões dessa minha planta, que eu vou colocar para vocês na sequência. Pessoal, então vamos lá dar prosseguimento à nossa aula. Eu já tinha mostrado para vocês uma planta baixa, já pronta, né? Onde agora eu vou mostrar a distribuição aqui no AutoCAD que eu fiz para vocês. Primeiramente, o primeiro passo é fazer a localização do quadro elétrico. Nós localizamos e colocamos o quadro nessa posição aqui, tá? Então, vocês podem observar que meu quadro elétrico está nessa parede aqui, que vocês podem observar, ó, nesse ponto, está aqui o meu quadro elétrico. Circuito 1, circuito 2 e circuito 4, né, passando aqui. Aqui, passando o circuito 3, 2, né, circuito 3 e 2. E em cada cômodo foi colocado, distribuído primeiro os interruptores. Veja vocês que esse interruptor aqui é um interruptor three-way. Vocês podem observar que eu coloquei um three-way, que é uma bolinha cheia, próximo à porta aqui, e o outro nessa entrada aqui. O three-way é sabido de vocês, é circuito 1, ó. Three-way é circuito 1. Então, esse primeiro three-way recebe o retorno da lâmpada e os outros dois paralelos. Se a gente olha do outro lado do three-way, eu tenho uma fase e 2 retornos. Está tudo ok. Eu coloquei nesse cômodo, vocês vão ver aqui, duas luminárias de 32 watts cada uma. Duas de 32. Né? Isso aqui é um eletroduto embutido no teto, na parede. E vocês podem perceber também que nesse ambiente aqui, o circuito 2 é o circuito de tomada,
representei aqui uma tomada baixa e aqui outra tomada baixa do circuito 2. Nesse exemplo, essa tomada baixa, ela representa o circuito 2 e ela é de 4 milímetros o condutor. Tá? Então, todas essas tomadas do circuito 2, nesse exemplo, é um exemplo fictício para vocês, ela representa uma tomada do circuito 2, baixa, e com o condutor de 4 milímetros. Né? Pode ser um ar-condicionado ou o tipo de carga. Depois eu vou fazer uma aula para vocês onde eu vou definir as cargas. Aqui a gente, para nós possamos ver como é que a gente faz a distribuição. Então, vocês podem observar aqui, né, que esse cômodo aqui ele já está fechado. Veja esse outro cômodo, vou dar uma ampliada nele, também tem three-way, olha. Também do circuito 1, aqui, olha. Luminária pertence ao circuito 1, circuito 1. As tomadas aqui também de 4 milímetros, né? Essa tomada aqui, vocês podem ver aqui na legenda, a gente coloca sempre uma legenda, né? A legenda das luminárias está aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, tem essa tomada aqui, que é uma tomada foi colocada no piso. O three-way está ok. Agora, veja uma coisa importante que vocês têm que observar. Eu sempre comento que a gente tem que ter no máximo 3 circuitos por eletroduto. Veja que o circuito 1, por onde ele é alimentado. Se a gente prestar atenção aqui, olha, eu vou diminuir um pouco. Se a gente prestar atenção aqui, esse eletroduto sai do quadro, sai circuito 2 e circuito 1. Circuito 2 e 1. Olha, 1, 2 e 3 é o circuito, certo? Aí ele vem, circuito 1, ele vem, passa aqui, olha, ele saiu dessa luminária, passou e atendeu toda essa área aqui que pertence ao circuito 1. As tomadas são circuito 2. Veja o circuito 2 passando aqui, olha, o circuito 2 passando aqui, chega nessa luminária, no teto, né, a caixa de passagem, ele vem por aqui e vai alimentar as minhas tomadas. Tá ok, pessoal? Isso aqui é muito importante. Na hora de você fazer esse lançamento, não pode esquecer de levar as fases para todos os cômodos. E o circuito 3, olha, ele desce e alimenta essas tomadas baixas aqui. Também fio de 4 milímetros. Isso aqui é só um exemplo fictício. Do outro lado, olha como é que fica a distribuição. Todo o circuito de iluminação ficou no circuito 1. Olha, circuito 1, circuito 1, circuito 1. Né? De exemplo aqui, só para vocês verem como é que a gente faz a distribuição. Então, aqui passa 1, 2 e 4. Então, circuito 1 está aqui alimentando, ele sobe. Circuito 4 fica aqui. Tá? Aqui tem uma outra luminária, circuito 1 ele descendo aqui. Aqui já é um interruptor simples, olha, interruptor bolinha vazia, interruptor simples, você já chega a fase e retorno da lâmpada. E aqui 3 tomadas, cabo de 4 milímetros. Então, é dessa forma que a gente faz a representação. Aqui do lado de fora, aqui nesse ponto aqui, eu tenho uma luminária com um ventilador de teto, que foi simbolizado por isso aqui, um ventilador de 10 watts, né, que chega. Aqui eu tenho um interruptor simples, aqui do lado de fora. Esse interruptor simples, ele comanda esse ponto, né? Então, eu tenho chegando à fase 2 retornos, né, que vão garantir a conexão. Aqui eu tenho uma outra luminária também de 32 watts. Bom, o que precisa mais no projeto que eu quero colocar aqui para vocês? Muito importante. É fazer o desenho do quadro, que é o diagrama unifilar aqui. Vocês podem observar que para esse exemplo foi utilizado um circuito, olha aqui para vocês verem, um circuito bifásico, 2 cabos de 16 milímetros. Então, se o circuito é bifásico, aqui eu não estou entrando no mérito do cálculo, estou mostrando como é que se faz o desenho, o que precisa ter. Então, um disjuntor de 60 amperes.
né, disjuntor de 60 amperes, que é o disjuntor bifásico aqui. Esse disjuntor bifásico tem dois barramentos, barramento A e barramento B. Aí você faz a distribuição, iluminação no barramento A, tomadas do circuito 3 no barramento A, chuveiro 25 amperes bifásico aqui, ele vai pegar as duas fases, olha aqui a conexão das duas fases, e um ar-condicionado, que é o circuito 5 que está aqui na planta, ele vai estar no bifásico nas duas fases. Essa distribuição é importante. Logo após isso, no projeto, é necessário que você crie a tabela de carga. Então, você vai fazer iluminação, tomada, aí vem chuveiro, ar-condicionado, isso aqui é o levantamento de carga. Eu estou nessa aula apenas apresentando para vocês no AutoCAD o que precisa ter no projeto elétrico, tá? Então, aqui a demanda 100%, né? Depois eu vou explicar para vocês como que a gente monta essa tabela, como é que faz o cálculo certinho, tá? Então, é importante fazer a planta baixa, pode ser num papelzinho, fazer a distribuição, né? Claro que essa distribuição, primeiro, ela começa com o quadro de cargas, que vocês vão desenhar, eu vou explicar isso. Essa aula, na verdade, é para mostrar para vocês os passos do projeto, principalmente no tocante ao desenho, tá bom? Fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.